Olá, meu nome é Ana Paula Sacomani e eu quero te ajudar a encaixar as peças do quebra-cabeça para que a gente possa ter uma vida mais tranquila, leve e serena. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre relacionamento afetivo íntimo. Não sei se você já teve a sensação de ser tão outro que sente saudade de quem você realmente é. E esse é um erro muito comum, é uma vivência e uma experiência muito comum. Eu conheço muitas e muitas lindezas que cometem essa gafe ou esse erro ou acaba construindo uma vida pautada dessa forma sem ter consciência do que realmente está fazendo. E a primeira reflexão que eu quero trazer aqui é que em qualquer relação, e aí vou expandir um pouquinho mais, além das relações afetivas íntimas, mas para qualquer relação, no trabalho, em casa, com os pais, com os amigos, a gente tem que assumir o papel de ter sempre pessoas ao nosso lado, que caminhem lado a lado com a gente, nem acima, nem abaixo, nem à frente, sempre ao lado, nem atrás também, sempre ao lado. Isso nos permite fazer com que, assumindo esse papel de caminhar lado a lado, eu tenho a consciência das minhas características, dos meus pontos positivos, de quem realmente eu sou. E aí eu permito, então, caminhar ao lado das pessoas para que elas possam contribuir com a minha evolução, contribuir com aquelas características que essas pessoas têm, que talvez sejam potencializadoras, um plugin, um extra para as minhas características. E aí sim eu vou conseguir manifestar as coisas com muito mais garra, com muito mais assertividade, com muito mais leveza naquilo que me preenche, naquilo que me representa. Quando eu faço o papel inverso, que é o papel que eu venho aqui alertar, você acaba se escondendo atrás da outra pessoa, você acaba vivendo os sonhos da pessoa, você acaba deixando de viver a sua essência, aquilo que você veio manifestar aqui, para manifestar as características e a vida de uma pessoa que está ao seu redor. Quem nunca fez isso? Eu já fiz isso, de me anular, de me colocar dentro de um potinho e de uma bolha, esquecer de quem era a Ana Paula para viver a vida de uma outra pessoa, para viver os sonhos de uma outra pessoa. E aí, fatalmente vai acontecer uma coisa muito grave e muito boa ao mesmo tempo, Quando você olha no espelho e fala, mas quem que é? Eu estou sentindo falta de quem eu sou. Quem é essa pessoa que está aí se refletindo no espelho? E isso é muito bom, É desesperador e muito bom quando a gente toma consciência disso. É desesperador porque você fala, por onde eu vou começar? Quem sou eu? E aí tem todo um preparatório para a gente começar a se voltar para dentro, E o lado bom é que você percebeu, finalmente que existe uma vida, existe uma pessoa perfeita como é, que precisa manifestar os papéis e os objetivos com os quais veio como missão para a Terra. Afinal, nós estamos seres humanos aqui constituídos da maneira como estamos, porque a gente tem um propósito de vida, a gente tem um papel para desempenhar e então contribuir com o todo. Então é muito legal quando a gente descobre que nós estamos perdidos, que a gente não sabe quem que é, porque é a hora de se preencher, é a hora de se voltar e olhar para dentro com carinho. E aí eu quero dizer assim, que não é bom, quando a gente assume esse papel de viver a vida da outra pessoa, os sonhos da outra pessoa, ou que alguém esteja vivendo o seu sonho, vivendo a sua vida, não é bom para nenhum dos dois lados, Pode até parecer assim, eu sou a coitada porque eu vivi o sonho de outra pessoa e a outra pessoa é a do mal porque não se deu conta do que estava fazendo. E eu digo que os dois perdem, os dois lados perdem, Perco eu, porque eu deixo a minha vida passar, e só ofereço sem nada receber.
E a outra pessoa também perde, porque ela aceita só receber e não aceita dar. Então perde os dois lados. Eu sempre lembro com as minhas assistidas, com as pessoas que eu faço, né, consulta particular, consulta online, que dentro de uma relação precisa haver um equilíbrio entre dar e o receber. Se eu dou muito mais do que recebo, ou se eu recebo muito mais do que eu dou, gera uma descompensação. Não há um equilíbrio entre dar e o receber. Então não faz sentido algum, independente do papel que eu assumo, né, do dar mais ou receber mais, ficar dentro de uma relação dessa forma, né? Quem dá muito mais fica frustrado, porque sente um vazio, sente uma necessidade e precisa se voltar e olhar para dentro, né? O que eu estou precisando receber, por que eu estou dando tanto ao outro, né? O que eu preciso receber, o que eu preciso me nutrir, qual é o nutriente que falta em mim para eu estar assumindo esse papel. E a mesma coisa se eu recebo demais, né? Por que eu tenho tanta necessidade de receber? O que eu estou segurando em mim que eu não estou oferecendo ao outro? Qual é o tamanho do buraco que existe em mim para eu precisar preencher, para eu precisar segurar tudo que eu recebo e não fornecer nada de volta? Então, nós precisamos ter um olhar mais disperso para poder entender esse joguinho do dar e receber. Quando a gente tem essa noção, quando a gente tem esse conhecimento que qualquer relação, e é relação afetiva íntima, é relação de marido e mulher, é relação, né, entre amigos, no trabalho, é preciso respeitar esse equilíbrio entre dar e receber. Aqui não vou dizer que esse equilíbrio também tem que ser respeitado entre amor de pais e filho, porque entre os pais há muito mais um dar do que um receber, e isso é normal da relação entre pais e filhos. Então eu não colocaria ela aqui dentro de uma forma geral, né? Quando a gente fala de relação, eu tiraria essa relação entre pais e filhos. Mas para as outras relações, qualquer que seja, a gente precisa ter muito claro essa relação entre dar e o receber, porque senão a gente vai cair novamente no erro e isso gera uma dor para os dois lados, né? De eu dar ou de eu aceitar dar muito mais, ou aceitar a receber muito mais do que eu preciso, né? De um lado eu estou sendo egoísta de receber e não devolver, e do outro lado eu estou sendo, tô vibrando na falta, né? Porque se falta aqui dentro, eu tento dar para suprir isso que falta em mim. Então eu preciso ter um olhar consciente dessa relação entre dar e o receber. Quando isso fica muito claro na cabeça da gente, né, essa informação, esse conhecimento, fica mais fácil de eu negociar com as pessoas que estão ao meu redor. E que quando não for possível eu negociar, eu também vou ter sustentação para romper a relação, né? Para dizer, olha, isso não faz bem para mim. Quando eu assumo esse papel, novamente, ou de receber ou de dar muito mais, isso me fere de alguma forma. Então eu me afasto. Eu tenho essa clareza e essa tranquilidade de tomar essa decisão sem me machucar e sem machucar o outro. Aliás, quando a gente tem essa consciência do equilíbrio entre dar e receber da relação, naturalmente, quando eu percebo que eu estou recebendo ou dando demais, eu naturalmente consigo criar algum movimento que isso naturalmente vai se romper, vai se distanciando até acabar. Então, é muito legal conseguir observar a sincronicidade das energias, né? Quando a gente tem consciência e conhecimento de como o mundo energético funciona, fica mais fácil de eu, né, ter relações saudáveis com as pessoas, porque naturalmente eu percebo que aquilo não me faz bem, e quando eu percebo, o universo faz com que a sincronia dos movimentos aconteça de tal forma que isso daqui rompa, né?
se afaste, e aí para que outra coisa possa chegar num lugar desse relacionamento que não me representa mais. Então, o meu bate-papo aqui, né, e a informação que eu queria deixar para vocês é que preste atenção nas relações que estão ao seu lado. Qual é a relação que você tem dado muito mais? Qual é a relação que você tem recebido muito mais? Qual é o papel que você tem assumido na grande maioria das relações que estão ao seu redor? E o mais legal disso é que quando a gente percebe a posição que a gente tem assumido, a gente tem a possibilidade de fazer ajustes, né? De dizer, agora eu tenho mais, estou mais atento para o que acontece ao meu redor e eu tenho a facilidade, a potencialidade, né? A decisão de mudar aquilo. Então perceba as relações que estão ao seu redor. O que você pode fazer para trazer esse equilíbrio do dar ao receber com mais equidistante, né? Que a gente possa ficar ali, não vou dizer o caminho do meio porque é tão difícil, né? Nós estamos muito longe do caminho do meio, mas se você tiver a consciência, né, do dar e do receber dessa balança, já fica mais fácil de você ter uma consciência um pouquinho maior para você poder perceber o que acontece ao seu redor. Então fica aí o meu convite para que você medite, né, para prestar atenção, para se olhar e fazer os questionamentos de como é que andam as relações que estão ao seu redor. Tá certo? Quem sabe volte aqui e me conte depois como é que estavam as relações, se você sabia que é importante essa relação entre dar e receber. Respeite sempre a relação do dar e receber, para que a gente não ande nem à frente, nem atrás, nem acima, nem abaixo de ninguém, mas ao lado, um ao lado do outro, entrelaçados, porque quando vira nó, o laço se acabou. Tá certo, meus amores? Espero mais uma vez ter contribuído com um pouquinho mais de informação. Lembra que é a informação que é unido junto, tratado, né, com o coração, que vira o conhecimento, que é o conhecimento que cura, que é o conhecimento que me permite mudar as minhas ações, os meus pensamentos, para que eu possa construir uma vida melhor, uma vida mais tranquila. Tá certo? Um grande beijo, até o próximo vídeo.